Essa é a Jéssica, o Lucas e o Vinícius. Nós vamos conversar hoje no nosso videocast como as desigualdades sociais e regionais influenciam a educação no Rio Grande do Norte. E nós vamos falar sobre esse tema fazendo um comparativo entre escolas do interior, da capital e de zonas rurais. Como o Bia estava dizendo, né? Quando falamos de desigualdade, falamos de diferenças concretas, né? Entre Natal, as cidades do interior e a zona rural. Falamos de diferenças que aparecem nos dados, nas escolas e no dia a dia dos estudantes. Para comprovar o que as meninas falaram, a gente traz dados tanto do IBGE, quanto do TCE, quanto da SAEB e também alguns relatos dos professores. Então a gente espera que vocês aproveitem esse videocast, ele está muito bem fundamentado e é extremamente necessário. Para começar, é importante lembrar que essas desigualdades educacionais, elas têm raízes históricas. Então, o modelo de desenvolvimento do Rio Grande do Norte ele acabou focando mais na capital e deixando interiores e zonas rurais um pouco mais de lado, o que acabou desencadeando essa desigualdade de educação entre essas áreas. Os dados do TCRN recentemente indicaram algo alarmante, né? 89% dos municípios apresentam algum nível de infraestrutura escolar precária, o que se torna também um obstáculo para a implementação do ensino integral. Ou seja, a situação não é pontual, é como o Bia disse, né? É estrutural, é algo histórico, é algo que já vem de muitos anos. E lembrando, quando a gente fala que esses 89% dos municípios eles têm esse problema com infraestrutura, a gente fala praticamente dos municípios de interior. Na capital, essa diferença estrutural não é tão grande. Porém, quando a gente foca nos interiores, a gente consegue verificar que essa diferença é bem maior e bem mais alarmante. E também, assim, para além das dificuldades históricas, o acesso físico também ele pesa, né? As estradas ruins, os trajetos longos, transporte escolar irregular, esses fatores eles aumentam a evasão e reduzem a frequência escolar. Então é como se, vamos dizer assim, tem a instituição, mas não tem o acesso à instituição, o que torna difícil a permanência escolar dos alunos. E se fora ter essa dificuldade no acesso, tem também problemas de falta de material escolar, falta de merenda, o que também acaba dificultando essa permanência desses alunos. Então, quando eles acabam não tendo acesso, às vezes que eles têm esse acesso, eles não conseguem ter essa permanência devido a esses outros problemas que acontecem também dentro da escola. Então, pessoal, para a gente poder entender o porquê essas diferenças elas persistem, nós precisamos explicar como o dinheiro da educação ela é distribuída no Brasil. No Brasil existe o Fundeb, né, que é o Fundo Nacional da Educação Básica, é a principal fonte de informação de renda, né? Ele distribui recursos por aluno. Quanto mais alunos matriculados por instituição, maior o repasse por esses alunos. Então é o mesmo que tipo assim, cada creche, cada ensino fundamental, cada ensino médio, cada instituição de ensino, eles têm peso diferente de valores de repasse pelo Fundeb. Então isso significa que o ensino fundamental ela tem um peso, o ensino médio tem outro peso, o ensino médio, que é tempo integral, também vai ter outro peso. Então são pesos diferentes. Existe também o VAR, que é o valor aluno ano resultado, que é um mecanismo do Fundeb que premia melhor desempenho, melhor gestão e também fluxo escolar. O problema dos municípios mais pobres e rurais, com menos alunos e mais barreiras, eles recebem menos por aluno e têm mais dificuldade para acessar recursos por resultado, o que tende a perpetuar uma realidade de desigualdade. Falando um pouco sobre os dados, indicadores e os impactos, a gente traz os números do IBGE 2022, onde a taxa de alfabetização do Rio Grande do Norte é de 86,14%, o que significa que 3,86% da população é analfabeta. Esses índices são mais concentrados no interior. Então, o SAEB 2023 mostra um dado ainda mais preocupante. Ele diz que apenas 25,9% dos alunos são alfabetizados. Então, um a cada 4 alunos obtém o resultado esperado. A escolaridade média também evidencia a desigualdade, onde Natal tem 11,7 anos de estudo, o RN, como um todo, tem 9,6 anos. Isso demonstra o descompasso entre capital e interior.
Então, gente, juntando isso tudo, que é esse déficit de infraestrutura, esses financiamentos que não compensam essas necessidades desses locais e esse acesso precário e falta de políticas locais ajustadas à realidade desses alunos, é o que explica toda essa desigualdade que acontece nessas regiões. Os relatos dos professores nos confirmam, né? Turmas com grande distância entre alunos, falta de material e sobrecarga dos próprios docentes geram um ensino reativo, o que a gente chama na licenciatura de educação bancária, que é o mesmo que mais conteúdo pautado pelo tempo e menos com conteúdo trabalhado em metodologias, em atividades didáticas que promovem o aprendizado, um aprendizado mais efetivo, mais qualitativo entre os alunos, né? Outro ponto que a gente consegue observar para que aumente essa desigualdade é essa rotatividade humana. Quando se coloca um professor em uma zona rural, esses professores normalmente eles acabam indo para outras áreas quando se tem essa abertura para que eles saiam daquelas escolas, daqueles locais. Então acaba que esses alunos, eles começam uma atividade com aqueles professores e acabam não concluindo, porque tem essa grande rotatividade de professores, principalmente nessas escolas de zonas rurais. Então, pessoal, toda essa análise que a gente fez no nosso videocast, ela serviu para que a gente possa compreender que toda essa desigualdade educacional, ela é algo estrutural e histórica, mas é algo que pode sim ser combatida e pode sim ser enfrentada. Ela pode ser enfrentada e deve ser enfrentada, embasadas nos direitos previstos na Constituição, né? Direitos esses que se encontram na LDB, que é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, na PNE, que é no Plano Nacional da Educação, e no ECA, que é no Estatuto de Criança e Adolescente. Esses três polos da educação, eles já garantem, constitucionalmente falando, eles já garantem o acesso e a permanência na qualidade de estudo. A questão é, transformar essas políticas, essas garantias em leis, em práticas locais dentro do Estado. E é sempre bom lembrar também que está previsto que a educação ela não é só um dever da escola, ela é um dever da escola em conjunto com a família e com a comunidade. Isso. Então esses três polos eles têm que estar ligados para que esse aluno ele consiga ingressar nessa escola, permanecer nela e concluir de forma com a equidade que está dizendo que a lei diz que tem que ter. Algumas medidas que servem para que ocorra essa permanência, essa equidade que as meninas falaram, seria, por exemplo, um investimento maior na infraestrutura do colégio, o acesso à internet mais amplo e também um dos pontos que mais foi tocado, que é o acesso do transporte público para os alunos. E também se cria um mecanismo para que tenha uma prioridade, digamos assim, para pessoas que mais precisam da educação, que a educação chegue nesse público. Principalmente quando a gente fala sobre a educação em zona rural, que é uma educação que é mais precária, tanto no transporte quanto na estrutura escolar e nesse processo de chegar à escola também. Além disso, é importante capacitar as gestores municipais e focar seus recursos numa política de equidade. Então, reduzir essa repetência e aumentar a permanência escolar desses alunos. Esperamos que este videocast amplie a discussão sobre a desigualdade e a necessidade de políticas públicas mais efetivas na educação. A gente, como futuros docentes, a gente faz licenciatura, a gente espera muito e aguarda que quando a gente for para uma sala de aula, a gente encontre um acesso mais equitativo entre os nossos alunos. E além disso, agradecer aos professores que responderam o formulário, que foi bastante importante para esse videocast. Tchau, gente. Obrigada.